Professora Isabel, você ficou sabendo da novidade? Roberto, fiquei sabendo sim. Você está falando sobre a nova programação do Conexão Escola TV, não é isso? Sim, Pro Isabel. Então, conta pra gente. Olha só, gente, a novidade é a seguinte: de segunda a sexta-feira, nesse mesmo horário, teremos um tempinho reservado para todos os educandos do ciclo da infância da Rede Municipal de Educação de Goiânia. É isso mesmo, galera. E se você estivesse perguntando o que é ciclo da infância, calma, que eu já vou te explicar. Olha só. Ciclo da infância se refere às séries iniciais do ensino fundamental, de primeiro ao quinto ano. Na Rede Municipal de Educação de Goiânia, chamamos de agrupamentos. Portanto, o agrupamento A se refere ao primeiro ano. O agrupamento B se refere ao segundo ano. O agrupamento C se refere ao terceiro ano. O agrupamento D se refere ao quarto ano. E o agrupamento E se refere ao quinto ano. Ah, mas Roberto, peraí. Como vai funcionar essa nova programação? Então será por agrupamento? Sim, Pro Isabel. Teremos 2 videoaulas por dia para o primeiro ano, agrupamento A. O dia reservado será às segundas-feiras, sempre nesse mesmo horário. Para o segundo ano, agrupamento B, o dia reservado será às terças-feiras, sempre nesse mesmo horário. Entendi. Ó, então, às quartas-feiras será o dia reservado para o terceiro ano, o agrupamento C. Às quintas-feiras, o dia reservado para o quarto ano, agrupamento D. E às sextas-feiras, o dia reservado para o quinto ano, agrupamento E, sempre nesse mesmo horário. É isso, Roberto? É isso mesmo, Pro Isabel? Mas conta pro pessoal de casa como encontrar o horário dessas videoaulas. Ah, só se for agora, Roberto. Olha só, para ter acesso ao horário do mês, é só apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo aqui, ó, na sua tela, ou digitar o código que aparece no navegador do seu celular. É isso mesmo, Pro Isabel. Os horários também estarão disponíveis nas instituições educacionais da Rede Municipal de Educação de Goiânia e no portal da SME, que é sme.goiania.go.gov.br. Bom, agora eu e a Pro Isabel nos despedimos de vocês, chamando a equipe de professores da Secretaria Municipal de Educação de Goiânia. Olha só que legal! E com vocês, os nossos professores que estarão aqui na telinha, de segunda a sexta-feira. Não percam, hein? Olá, eu sou a professora Isabela, trabalho na Escola Municipal Jesuína de Abreu. Estou aqui no Conexão Escola TV, com videoaulas para o agrupamento C, terceiro ano. Venha comigo e assistam às aulas. Olá, eu sou a professora Isabela, da turminha C do terceiro ano. Estou aqui hoje para falarmos um pouquinho da matemática. A matemática nas nossas vidas. Como surgiram os números? Vocês já pararam para pensar sobre esse assunto? Será que foi uma invenção de um matemático? Será que foi por uma necessidade? Quando que aconteceu? Será que foi há muito tempo ou pouco tempo? Será que foi antes ou depois da mamãe nascer? Vem comigo que eu vou te contar um pouquinho, para depois vocês falarem para os papais. Há mais ou menos 30 mil anos, é um tempão, as pessoas moravam em cavernas e grutas. Isso mesmo. E não tinham moradia fixa. Então eles viviam da caça, da pesca e de colheitas de frutas. Mas o que isso tem a ver com a matemática, professora? Eu quero que vocês prestem atenção. Porque a partir desse momento, eles precisavam saber a quantidade de coisas que eles tinham conseguido no final do dia. A quantidade de peixe, a quantidade de fruta que eles tinham colhido. Então, eles começaram a criar uma maneira de contar, mas ainda não existiam os números.
Eles pegavam pedaços de ossos ou madeiras, levavam com eles e iam riscando. Cada vez que eles conseguiam um alimento ou a caça, eles iam riscando. No final do dia, eles sabiam mais ou menos quanto tinha pescado ou caçado. Isso foi uma necessidade. O tempo foi passando, as pessoas começaram a ter residência própria, fixa. Aí, com o passar do tempo, eles começaram a também criar animais, plantar e colher. E assim eles tinham que ter um controle. Então, para proteger o rebanho, para saber a quantidade de animais, eles levavam todos os dias um saco com pedrinhas. Cada pedrinha era um animal. Então, de acordo com cada ovelha, por exemplo, uma pedrinha representava. No final do dia, quando retornava para o pasto, eles iam tirando as pedrinhas de dentro do saco conforme o animal ia entrando. Daí eles descobriam se estava faltando ou não animal, se eles tinham sido devorados ou apenas sumido. Então, esse foi uma necessidade da raça humana de contar. Então, os números surgiram pela necessidade humana de contar. Então, a ideia do número está relacionado a tudo que pode ser. Vamos olhar aí no slide. Contado. Por exemplo, quantas maçãs nós temos aí? Vamos contar juntos? 1, 2, 3, 4. Para eu saber que tem 4 maçãs, eu tive que contar. Então, a ideia do número está relacionado a contar. E ordenando, o que é isso? Por exemplo, o número ordinal quer dizer ordem. Numa corrida, tem primeiro, segundo, terceiro lugar. E numa fila de banco, por exemplo, nós temos o primeiro, o segundo, o terceiro. Então, está ordenando. E também pode ser medido. Nós temos as unidades de medida. Nesse exemplo aí, eu trouxe a maçã. Está medindo a circunferência da maçã. Então, a necessidade, o número está relacionado a tudo que pode ser contado, ordenado e medido. Entenderam? O número é representado por um numeral. O problema é que a gente acha que tudo na matemática é número. Mas o número ele tem um representante, que é o numeral. E ele é formado por palavras ou símbolos. Vamos ver o exemplo. Que objeto é esse daí? Quem gosta de futebol? Isso são bolas de futebol. Nós temos um conjunto de bolas de futebol. Será que a gente pode contar para saber quanto temos? Vamos lá. 1, 2, 3, 4 bolas. Então, como que a gente pode representar essa quantidade? Por numeral. O numeral ele é formado por palavra e símbolo, certo? Então, o símbolo número 4, olha aí para vocês verem. E a palavra 4. E o outro, romano, que quer dizer 4. Então, se nós olharmos os 3 jeitos de palavras, símbolos, quer dizer que temos quantas bolas? 4. Tanto faz ser escrito ou símbolo, nós vamos identificar a quantidade de bola. Então, eu passo uma pergunta para vocês. O que é matemática? Será que a matemática está relacionada somente a contas e números? Tia Isabela, eu acho. Eu acho que a matemática só tem a ver com mais, menos, multiplicação, divisão e os números. Será? Será mesmo? Vamos descobrir? Matemática é
tudo aquilo que pode ser encontrado, um padrão ou uma relação. Por exemplo, essa casinha aí. Para construir a casa, a pessoa teve que analisar. Quanto que eu vou gastar de material? Qual que é a metragem que vai ser dessa casa? Quanto de madeira? Qual telha? Quantidade? Então teve que ter um planejamento. E isso tem matemática. Por exemplo, o jogo do videogame. Para ele ser criado, teve a matemática. E para você jogar, também tem a matemática. Por quê? Porque tem que ter uma estratégia. Então, tudo praticamente tem a matemática. E se você for fazer uma receita, já pensou se ao invés de colocar uma colher de sopa de fermento, você colocar uma xícara? O bolo vai ficar gigante. Então, a gente tem que saber tudo que vai colocar, os ingredientes certinhos para dar certo. E isso tem a ver com matemática? Tem a ver com matemática. E o jogo de tabuleiro? No jogo de tabuleiro a gente joga os dados. Para a gente saber quantas casas que a gente tem que pular, a gente precisa contar. E tem a matemática também. Então, gente, a matemática é tudo que está relacionado a padrão ou relação. E esse dinheiro aí, tia Isabela, o que tem a ver com matemática? É o sistema monetário. O sistema monetário também é matemática. Se você vai ao supermercado com a mamãe, você tem que saber a quantidade que você tem, o quanto você pode comprar. Se for a mais, o quanto vai ser de troco. Então, gente, tudo gira em torno da matemática. Então, tem como viver sem a matemática? Tem como não amar a matemática? Não. Matemática não é esse bicho de 7 cabeças. A matemática é apenas um jeitinho que você tem que analisar. E ela é sempre certeira. Mas aí tem também o tempo. Tem a ver temperatura, as estações. É quantos meses? Medida de tempo também é matemática. É muito bacana essa tal de matemática. Pensando nisso, a matemática está presente nas nossas vidas? O que vocês acham? Sim, presta atenção. Vocês sabiam que ela está presente bem antes do seu nascimento? Por exemplo, quando a mamãe está grávida, ela tem 9 meses para o neném nascer. Isso é medida de tempo. Matemática. Quando o neném nasce, o médico tem que saber a altura, o peso, o dia, a hora. Matemática. Então, tudo gira em torno. A mamadeira. Quando o bebê começa a tomar leite, ml. Matemática. Mas eu começo a ir para a escola. O caminho que você faz da sua casa até a escola, será que tem matemática? Tem quilômetros, metros, a quantidade de passos, a quantidade de coisas que você vê no caminho. Matemática. Na escola, você tem horário para tudo. Horário para o lanche, horário para entrar, horário para sair, horário da educação física, horas, medida de tempo também. Gente, então tudo na vida tem matemática. Não tem como fugir. Então, a partir de agora, vocês vão começar a analisar o seu dia. Quando você acordou, olhou no relógio, matemática. Então, tudo. Analise hoje o dia de vocês. O que vocês fizeram que tenha relação com a matemática? E depois me contam. Para terminar, eu vou lançar um desafio, comparando idades. Mara reuniu com sua turma para irem ao cinema. Siga as dicas e descubra a idade dos amigos dela. Então, a primeira dica é que a Mara tem 6 anos.
Eu vou lançar o desafio, mas eu não vou dar as respostas. Vocês vão ter que fazer com a família e se divirtam. Vera é mais velha 2 anos que sua irmã Mara. Então a Vera tem quantos anos? Renato tem 1 ano a menos que Vera. Então você descobriu quantos anos que a Vera tem. Então quantos anos que o Renato tem? Se é 1 ano a menos. Zezé tem 2 anos a mais que o Renato. Então você acabou de descobrir quantos anos que o Renato tem. Então agora é a vez do Zezé. E por fim, a Ana, que é a mais nova de todos. Ela tem a metade da idade de Vera. Qual mesmo era a idade de Vera? Então, esse é o desafio. Será que você vai conseguir realizar? Ah, eu tenho certeza que sim. Depois eu quero saber tudinho. Essa foi nossa aula. Revisão da aula. Para a necessidade de medir, contar e ordenar, criou-se os números. Os números são representados pela escrita e símbolos. Então, tudo na nossa vida gira em torno da matemática. Essa é a nossa habilidade estruturante. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.